Oi gente! Nesse vídeo agora eu vou falar um pouquinho sobre os Rangers, dos 3 primeiros livros que eu li no início desse ano. Então, esse vídeo vai ter spoiler. Se você pretende ler os livros, então não assista ou assista depois que você tiver lido. Vamos lá. O primeiro livro já começa contextualizando qual que é o reino, o que houve alguns anos atrás em Araluen, o nome do reino, e o que aconteceu com os nossos personagens principais, que no momento, digamos que é o Will, o aprendiz de arqueiro, o Horace, o aprendiz da escola de guerra, e os outros arqueiros, o mestre Halt, o ex-aprendiz dele que se tornou um arqueiro recentemente, e ainda tem um certo vínculo ali, tanto com o Halt e começou a ter com o Will. Inicialmente, eles contextualizam o porquê que os meninos têm que escolher essa profissão, porquê que os meninos são ali criados juntos. E normalmente são porque os pais deles perderam a vida num confronto anterior com o Morgarath, que era o vilão, o pior vilão ali do reino, e o barão de Araluen pegou esses meninos como protegidos e cuidou deles ali no castelo dele. Então ele cuida desses meninos até que eles atingem a idade de 15 anos. Além desses 2 meninos, que é o Will e o Horace, tem outros garotos e outras meninas lá, mas eles são os principais por enquanto. Tem toda uma cerimônia e tal. Os mestres dos ofícios vão pra casa do barão. O barão chama esses meninos, que serão os aprendizes, pra fazer a participação desse processo. E aí o que acontece? O Will sonha, mas ele sonha em ir para a escola de guerra. Por quê? Na cabeça dele, o pai dele foi um grande guerreiro e ele queria seguir os passos do pai. Para todo mundo ele falava que ia para escola de guerra e tal. Esse dia chega, né? O barão chamou todos os mestres de ofício e todos os futuros aprendizes. Só que, aos olhos tanto do barão quanto do mestre da escola de guerra, o Will era muito pequeno, muito magrinho. O mestre de guerra não queria que o Will fosse pra escola de guerra. E aí, uma figura que eles não tinham visto aparece ali pelas sombras e entrega uma mensagem ao barão falando que era sobre o Will. E depois que leu essa mensagem sobre o Will, o barão ficou de tomar uma decisão sobre ele no dia seguinte. O Will fica com aquilo na cabeça, né? Todas as outras crianças já tinham sido escolhidas pelos seus mestres de ofício, faltava só o Will. E aí, gente, esse menino, ele tinha uma coisa diferente. Ele podia não ser forte, mas ele era rápido. Ele podia não ser grande, mas ser pequeno ajudava ele a passar despercebido por algumas coisas. E aí o Will não queria ser mandado pra ser apenas um fazendeiro e tal, queria seguir um dos ofícios. Não aguentou. Esperou que todo mundo fosse dormir, todas as luzes se apagassem. Tentou invadir a sala do barão, onde estava o bendito papel que falava sobre ele. E aí ele conseguiu sorrateiramente passar pelos guardas, passar por tudo, por todo mundo. Consegue entrar e consegue pôr as mãos nesse papel. Mas, no momento em que ele põe as mãos no papel, Halt segura as mãos dele antes que ele leia o papel. E aí é que tudo acontece. Além do Halt, também estava por ali acordado esperando que o Will fizesse alguma coisa. O barão Halt explica que sabia que o Will tinha certas qualidades que poderia ser um ótimo arqueiro e tal. Isso pro barão, o Will sem saber de nada. Quando o Will vai, escala tudo, entra na sala do barão e pega o papel, é a prova de que realmente ele tem essas qualidades. O barão concede a vontade de Halt, ou seja, o Halt já queria que o Will fosse seu aprendiz. E aí ele vai explicando e tal, e depois conta tudo pro garoto. No dia seguinte, o garoto vai iniciar tudo como aprendiz do arqueiro, mas tudo sem entender aquele ser ranzinza. Ele achava interessante, não achava as coisas de arqueiro e tal, porque para todo o pessoal ali do povoado, ao redor do castelo, da casa do barão, os arqueiros eram mais ou menos tipo feiticeiros, alguma coisa do tipo, porque eles surgiam do nada, eles desapareciam do nada. Mas Halt foi explicando para o Will que tudo era técnicas de conseguir se fazer passar despercebido ou apenas ficar quieto. Não que eles ficavam invisíveis, mas que eles se camuflavam ao ambiente. E aí ele fica tentando entender quando que
que ia começar todos os treinamentos e tal. Porque inicialmente Holt simplesmente fazia ele fazer as coisas domésticas. Mas aí era simplesmente pra ele aprender mesmo, porque o próprio Holt fazia, ou seja, se o próprio mestre fazia, quando ele se tornar um arqueiro de verdade, ele mesmo vai ter que fazer pra ele. Então, beleza. E finalmente começou, né, a fazer as coisas pra condicionamento físico e tal, e aprender a arte da arqueria. E aí, nisso tudo, começam a aprender a seguir animais, a distinguir os passos, as pegadas. E aí, um dia que eles foram seguir algumas pegadas lá, eles encontraram algumas pegadas diferentes. E essas pegadas diferentes eram de criaturas que eram comandadas pelo antigo inimigo do reino. E aí, Holt ficou preocupado já. E algumas coisas estranhas estavam acontecendo, algumas pessoas poderosas sendo atacadas por alguns animais estranhos. E então, Holt foi ficando preocupado e conversou com o Barão para eles saírem em missão. Eles encontram algumas dessas criaturas. Antes dessa missão, tinha uma conferência de arqueiros, então Holt ia preparar o Will para ir para essa conferência de arqueiros como aprendiz dele. E também já tinha dado uns macetezinhos ali pro Will, porque ele sabia que Gillan, o seu ex-aprendiz, ia tentar pegar uma peça no Holt, porque ele sempre tentava em todas as conferências dos arqueiros todos os anos. E aí, o Will e Holt é que pregam uma peça no Gillan. E aí, nessa conferência, que eles ficam sabendo dessas tretas das pessoas poderosas sendo atacadas por animais, vão atrás desse rastro desses animais e descobrem que não são apenas animais, e sim criaturas terríveis controladas pelo antigo inimigo do reino Morgarath. E aí, Gillan, Holt e o Will saem numa missão para encontrar essas criaturas e ver se elas os levam até Morgarath. Nessa busca por esses animais e tal, eles acabam entrando numa situação de muito perigo. E aí, Gillan e Holt mandam de volta até o Barão para buscar o auxílio do pessoal da escola de guerra, de todo o exército de Araluen. O Will, que era o menor e o mais rápido, o Will consegue chegar, consegue avisar o Barão e o mestre da escola de guerra, e eles correm pra lá pra salvar o Holt, que já tava, tipo, sem como fugir das criaturas. Tem muita coisa ali no meio também sobre como o Will conseguiu a montaria de arqueiro, que não é aqueles cavalos de guerra que todo mundo sonha, é simplesmente um cavalo menor, diferente. Não sei explicar o jeitinho dele. Não é desse tipo, mas me veio o burro do Shrek na cabeça. Os cavalos dos arqueiros têm todo um treinamento que eles conseguem trotar por mais tempo e mais rápido que um cavalo de guerra normal, então Will consegue ir atrás de ajuda e salva o Holt. Com isso, todo o povoado ali do Barão sente uma gratidão muito grande pelo Will, porque salvou todo mundo ali, né? Inclusive o Holt, que era o grande herói do reino contra Morgarath inicialmente. E aí concede a ele a possibilidade de entrar na escola de guerra. Mas aí nesse momento o Will já não quer mais. O Will já sabe que o lugar dele é ali com os arqueiros. Acontece alguns problemas na escola de guerra também, falando da trajetória do Horace, que ele sofria bullying ali por ter sido um dos protegidos do Barão por outros alunos da escola de guerra. O mestre lá da escola de guerra não via muito desenvolvimento no Horace, apesar dele ter um talento nato, e acaba que Holt e o Will é que ajudam o Horace com isso. Teve um momento ali de uma caçada. Nessa caçada, eu esqueci já que bicho que era, mas vamos dizer que era um javali. E aí, todos os guerreiros estavam focados na caçada de um javali. E os meninos mais para trás observando e tal, acompanhando, todos animados lá, né? O Will e o Horace, que tava mais para trás, ficavam observando, encantados e tal, enquanto todos os outros guerreiros felicitados que eles tinham conseguido pegar ali o javali. Só que não era apenas um, tinha outro. E esse outro encasquetou com os dois meninos. Detalhe, os meninos tinham apenas 15 anos. E era tão grande quanto o outro e foi atacar. E aí, a coragem do Will é que salvou a vida do Horace. Nessa caçada, o javali ia com tudo pra cima do Horace e o Horace já tinha perdido a lança, que era o que eles usavam de armas pra caçar o javali. E aí, o Will se atira sozinho lá na frente do bicho, chamando a atenção pra tirar ele do caminho do Horace. E aí, no final, tudo dá certo porque Holt salva os dois. Mas nisso, a amizade deles, que antes era simplesmente uma rivalidade sobre ir ou não pra escola de guerra, ficou mais firmada. E aí, pelo Horace ter precisado da ajuda do Will nessa caçada, 3 caras que faziam bullying com ele na escola de guerra bateram nele pra caramba e depois foram atrás do Will. Mas quando eles foram
atrás do Will, Halt viu. E aí eles se ferraram, né, gente? Porque o Halt separou assim, não tá muito justo que não vamos 1 pra 1. E aí, no 1 pra 1, o Horace aparece pra correr e avisar o Will. E aí o Halt concede a Horace a vingança de 1 pra 1 ali. Então o Horace vai e acaba com os 3. E aí, a amizade desses dois vira uma coisa bem firme. É isso tudo que rola na primeira história. E na segunda, depois de um certo tempo de calmaria, o pessoal já está preparando para uma guerra contra Morgará de novo, que já sabe que aquelas criaturas estavam a comando de Morgará, indo atrás do pessoal que tinha participado da primeira fase da guerra. E então, Halt consegue capturar um dos seguidores de Morgará e pega com eles papéis que são falsos. Mas eles não sabem disso sobre os planos de Morgará. Então, aí começa todo um preparatório de guerra baseado naqueles planos falsos, né? E aí, do nada, Gillan aparece. E ele precisa do Will pra uma missão, porque ele sabe que Halt não vai poder ir, porque tá ali ajudando aos preparativos da guerra. Ele sabe que nessa missão também precisa de mais alguém. O Halt já tem em mente indicar o Horace pra ir com eles, porque seria bom pra Will, que tava num momento de perca de autoconfiança por causa de um episódio aí anterior, que ele tinha ficado com medo e errado o alvo. Aí já era, né? Pô, arqueiro errar o alvo, a confiança vai lá embaixo. E aí ele precisava de alguma coisa assim, de conversar um pouco mais com alguém da idade dele. E talvez o Gillan ensinasse algumas coisas mais pra ele, tá? E o Gillan tem uma coisa meio diferente, porque o pai dele é um dos grandes guerreiros da escola de guerra. Então, desde criança, foi treinado para ser um aluno da escola de guerra. Mas ele escolheu ser um arqueiro. Então, além de se dar bem com o arco e flecha, ele é um grande guerreiro espadachim. Então, além de ser um tutor na arqueria para o Will, ele seria um grande tutor também pro Horace no espadachim. Não sei como é que fala na arte da esgrima. Acho que é isso. Ela foi com 2 aprendizes, mas tudo bem. E eles vão pra uma cidade ali perto em busca de ajuda, porque essa cidade ficava tipo no caminho de todo o plano de Morgará, né? O plano. Enquanto eles vão pra essa cidade, eles veem que tá tudo estranho, tá tudo deserto, como se todo mundo tivesse desaparecido. E aí realmente tem toda uma treta. Os planos fakes de Morgará são descobertos nessa caminhada aí por essa cidade. Eles encontram uma garota lá que era criada da princesa de Araluen, que tinha ido pra essa cidade visitar uma amiga. E teoricamente a princesa tinha perdido a vida na mão do povo que tinha ali espantado todo mundo ali daquela cidade. E aí essa garota tinha conseguido fugir, porque teoricamente a princesa tinha ganhado tempo pra ela fugir. Além dos 2 aprendizes ainda, fica com essa garota pra proteger. Gillan percebe que tem alguma coisa diferente e tal, e ele tem que correr e avisar o barão e o rei e tudo mais, que essa cidade céltica já tinha sido tomada, então já não tinha como ter apoio ali dela pro barão, então eles tinham que partir logo pra essa guerra. Então Gillan deixa os 2 garotos e a menina sozinhos. Quando os 2 garotos e a menina vão voltando no tempo deles, no tempo das montarias deles, eles encontram parte do exército de Morgará. E aí, como o Will está no comando ali, porque Gillan deixou ele no comando, o Will segue esse povo ao invés de manter o curso de todo o plano do Gillan de voltar. Então o Will segue esse povo e descobre que o plano que eles tinham pego era completamente fake. E então eles tinham que descobrir qual era realmente o plano e tal. Eles descobriram que estavam construindo uma ponte para passar por um certo lugar ali e ninguém esperava que o exército ia passar por lá. Então, teoricamente, o exército do rei seria pego em 2 frentes diferentes. Então, eles não esperariam isso, um ataque por trás. E o Will tinha que fazer alguma coisa para parar o ataque e, ao mesmo tempo, voltar correndo e avisar que o plano era fake. O Will decide que vai atrás, vai descobrir o que tá acontecendo, passa por essa ponte, chega a entrar escondido ali no covil do povo e ouvir muitas coisas ali, ver que os escandinavos estavam ali para ajudar como mercenários. E aí ele volta e começam a botar fogo na ponte. Mas acaba que o Will é capturado e a garota não foge e fica ali com ele tentando salvar o Will, tentando escapar e tal. Então o Will e a garota são pegos. Horas vê aquilo lá e consegue escapar usando os 2 cavalos, o puxão, que é o do Will, e o dele mesmo, que eu não lembro o nome, e consegue escapar, consegue avisar todo mundo que eles tinham que se preparar
preparar para uma guerra de várias pontas, então muda totalmente o curso da história ali da guerra, dos planejamentos e tal. E fica preocupado porque eles têm que salvar o Will e tudo mais. No final, eles conseguem derrotar Morgarath. E o exército de Morgarath, que era tudo controlado mentalmente pela aura, uma força que Morgarath tinha, ficou perdido, que essas criaturas ficaram sem liderança. Então, aí foi mais fácil de controlar tudo e tal. Mas os escandinavos não precisavam disso, né? E aí os escandinavos levam o Will e a Evalin. E aí, nessa treta toda, eles descobrem que Evalin não era a serva, e sim princesa Cassandra, que tinha tomado a identidade da criada para que ninguém descobrisse a identidade dela e protegesse a si mesma ali. Os escandinavos levam eles pra terra deles. O Halt quase consegue salvar o Will. O Will se vê numa situação ali que se ele pulasse do barco dos escandinavos ali ainda no início, ele conseguiria voltar pra beira, ficar com o Halt lá e tal, mas ele não teve coragem de deixar Evalin, que pra ele ainda era apenas a criada, sozinha com eles. Então ele vai com ela. E aí, no terceiro livro, conta sobre essa história deles, de como o Will ficou esse tempo todo planejando fugir antes que chegasse na Terra mesmo, porque eles passaram por toda uma tempestade, quase não sobreviveram. E ali, na Terra onde eles estavam, ele tentou fugir num bote, mas ele não sabia como navegar e eles quase perderam a vida no bote afundado ali. Evalin percebeu que ele nunca perdeu a esperança de conseguir fugir. E Evalin sabia que ela, como princesa, na hora que chegasse na Terra dos escandinavos, ela sabia que podia usar isso pra conseguir um resgate pros dois, mas na verdade esse resgate só valeria pra ela, né? Ela acreditava que poderia pedir pro Will também, mas não, e o Will sabia disso, então pra ele não poderia desistir da fuga. Aí eles vão trabalhando nisso, né? Ele vai trabalhando nessa fuga. E aí, depois que eles ouvem que o chefe dos escandinavos tinha ficado grilado com o pai da Evalin, o rei, né? Não perdoaria. Por quê? Em toda a guerra, o filho dele tinha perdido a vida na luta. Então, fez uma promessa que tiraria a vida de todos da família do rei. Então, Evalin manteve a sua discrição, não falou nada, que era princesa e tal. Ficou quieta na dela, né? Porque, né? E aí, eles ficam nessa, né? Como escravos. E quando o Will é levado para o pátio, o pior lugar pra eles lá, fazendo trabalho braçal, mal comendo, passando frio, congelando mesmo e sem ter como se aquecer, de repente, a única coisa que dava uma sensação melhor pra eles era uma erva chamada erva do calor. Ele usava aquilo lá direto, porque senão a sensação do frio ia deixar ele enlouquecido. Depois de um tempo, como Erak, o escandinavo que tinha levado eles pra lá, percebe que o garoto, que era alegria em pessoa, mesmo lá preso com eles, forte, saudável e tudo mais, estava um caco viciado nessa erva. Ele ficou mal, sabe? E fez um plano pra ajudar os dois a fugir. Então, Erak ajuda Evalin a tirar o Will dali e ir pra um lugar escondido na neve pra eles conseguirem ali se safar e tal, até o Will melhorar, porque é quase impossível. Mas tem uma pequena possibilidade, é quase, hein? Não é impossível, do Will se recuperar daquilo ali e eles poderem realmente fugir dos escandinavos e tal, e aí eles conseguiriam voltar. E nessa, o Halt consegue sair de lá, mas praticando um certo tipo de traição, e é expulso do reino e consegue, junto com Horas, que foi liberado pelo mestre de guerra, e ir atrás do Will. Então, no momento, é isso. Nesses 3 livros que a gente tá acompanhando aí. O próximo episódio desse projeto vai ser depois que eu terminar os próximos 3 livros. Vou fazer mais um resumo aqui dos 3 livros pra vocês. Se gostaram desse vídeo, já deixe seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhada no conteúdo, se inscrever caso goste, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e caso queira ajudar o canal de alguma forma, considere utilizar os links associados na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!